Boa tarde a todos. Essa é a nossa 59ª reunião do grupo que vem lendo e comentando o livro Há 2000 anos, de Emmanuel. Na nossa última reunião, nós estávamos no final do capítulo 3, né, que é Planos da Treva. E lá o Saul, né, ele tinha ido visitar lá o rapaz que era tipo um mago, né, um feiticeiro, e aí esse cara falou que ele, em algum tempo, ele teria uma chance de tentar conquistar a Flávia, né? Aí depois disso ele foi lá e se declarou para a Flávia, ela achou aquilo muito estranho, mas aí ele falou que ele era só um carinho muito grande que ele tinha por ela e foi embora. Nesse meio tempo, né, aí a história mudou, né, e agora eles começaram o Emmanuel começa a relatar a questão das catacumbas, né, que os cristãos eles não podiam se encontrar abertamente, né? Então a forma com que eles encontraram foram ir para as catacumbas, que seriam umas grutas, né? Onde as pessoas usavam para enterrar os mortos ou deixar os restos mortais ali, né? Então os cristãos aproveitaram esses lugares para as suas reuniões. Fabi, você conseguiu regularizar? Consegui. Você quer Desculpa aí ler o ou atraso, gente. quer que eu leia um pouquinho para você acalmar um pouco aí? Não, tô tranquila. Então tá bom. Posso ler, não tem problema Pode não. ler. Pode ler então. Alguns companheiros mais esclarecidos na fé advogavam publicamente as suas teses, em epístolas ao sabor da época, mas, muito antes dos crimes tenebrosos de Domício, aqui era o Nero, né, o Paulo que você quis citar, imperador romano de 54 a 68, a atmosfera... Pode falar. Isso mesmo. Eu até enfatizei o nome de Nero, né? Porque ele fala sempre Domício Nero. E aí só porque a gente conhece mais o Nero, né? Só o Nero, né? Então é só para Isso. mostrar que é o mesmo Nero que a gente sabe, só que aqui ele Uhum. chama de Domício Nero. A atmosfera dos cristãos primitivos já era de aflição, angústia e trabalhos penosos. Desse modo, as reuniões das catacumbas efetuavam-se periodicamente, nada obstante o seu caráter absolutamente secreto. Grande número de apóstolos da Palestina passavam em Roma, trazendo aos irmãos da metrópole as prédicas mais edificantes e consoladoras. Ali, no silêncio dos grandes maciços de pedra, em cavernas desprezadas pelo tempo, ouviam-se vozes profundas e moralizantes que comentavam o Evangelho do Senhor ou encarecia as sublimidades do seu reino, acima de todos os precários poderes da perversidade humana. Tochas brilhantes iluminavam esses desvãos subterrâneos, os desvãos, eu acho que é as escuridões, né, de onde eram as cavernas, né, subterrâneas, que as eras protegiam, enquanto suas portas empedradas davam a impressão de angústia, tristeza e supremo abandono. Algum comentário? Eu marquei essa parte, né, para enfatizar essa que eles comentavam, né, e o
Evangelho e enalteciam essas questões do reino de Deus, né? E as pessoas não acreditavam muito, né? E essas pessoas que eram ouvidas eram aquelas, né? E está tudo totalmente ligado com a nossa lição de abertura, né? Que praticavam isso mais no dia a dia, né? Então, por conta dessa prática que eles tinham, que essas pessoas faziam, né, seguiam aqueles preceitos no dia a dia, aqueles ensinamentos no dia a dia, então elas eram de uma certa forma mais respeitadas e ouvidas, né? Então, se eu pudesse escolher alguma lição, acho que não tinha escolhido com tanta perfeição, né? Algum comentário? Acho que pode seguir, Fabi. Acima de todos, sempre que um peregrino mais dedicado aportava a cidade, havia um aviso comum a todos os conversos. O sinal da cruz, feito de qualquer forma, era senha silenciosa entre os irmãos de crença e, feito desse ou daquele modo especial, significava um aviso cujo sentido era imediatamente compreendido. Comentário? Eu marquei porque acho interessante, né, pensar que esse sinal que os cristãos, né, principalmente os católicos, fazem, né, tenha nascido, né, com uma forma de proteção entre eles, né, uma forma de você silenciosamente, né, mostrar, né, que você era um irmão e eventualmente que você estava em dificuldade ou que tinha alguma coisa para, né, e aí eles criaram esses sinais, né, e aí a gente guarda até hoje, né? Isso daí achei só interessante. Algum outro comentário? Pode seguir. Através dessas comunicações incessantes, Ana conhecia todo o movimento das catacumbas, colocando Sua Senhora a par de todos os fatos que se desenrolavam em Roma, sobre a redentora doutrina do crucificado. Assim é que, quando se anunciava a chegada de algum apóstolo da Galileia ou das regiões que lhe são fronteiriças, Lívia fazia questão de comparecer, fazendo-se acompanhar pela serva desvelada e fiel, atravessando os caminhos a pé, embora trajasse agora a sua indumentária patrícia, de conformidade com a autorização do marido, para professar livremente as suas crenças. Ela estava ciente de que, perante a sociedade, sua atitude representava grave perigo, mas o sacrifício de Simeão fora um marco de luz assinalando os seus destinos na terra. Eu marquei essa parte, né, porque só para relembrar, né, que a Lívia, quando ela foi encontrar Jesus, depois quando ela foi pedir a intercessão de Pilatos, né, para que Jesus não fosse crucificado, ela foi disfarçada, com roupas da Galileia, né, de galileus, né? Então isso daí deu pano para manga, né, para o marido desconfiar mais dela, que ela tinha usado aqueles disfarces para traí-lo, né? Então, aí agora a gente já está num outro momento da história, né? Ela, apesar de tudo o que aconteceu com ela, a reação do marido, num certo sentido, ele também entendia que ela tinha esse direito de ter essa crença dela e seguir essa crença, né? Então aí agora ele permitia já.
que ela fosse vestida como uma patrícia. Mas era só para queria relembrar esses fatos lá que aconteceram mais para trás no livro. Algum comentário? Acho que essa coragem dela também, né, Paulo, de assumir, né, o papel dela, que também me chamou a atenção, né, o papel de, apesar de ser a Patrícia, ela também era uma seguidora de Cristo, né, e além do marido ter autorizado, eu acho que ela também demonstra a força dela, né, olha, agora para mim não faz mais diferença eu me esconder, né? Como ela usava as roupas. Na verdade, ela usava as roupas simples, mas para se parecer mais com eles também, né? Para não chamar tanta atenção. Mas agora é meio que a vestimenta dela realmente mostrar, né? Que no meio deles existe uma pessoa que também acredita, né? E que segue os preceitos, né? De Jesus, né? É isso que eu também me chamou a atenção e que eu achei bonita na atitude dela, né? De começar a usar as roupas dela mesmo. Ser ela mesma, né? É isso aí, é legal. Acho que ela se vestia assim porque ela também não queria ofender o marido, né? As crenças do marido. Mas acho que essa atitude dela me faz lembrar do texto lá da abertura, né? Ainda que amando-vos, eu seja menos amado. Né? Porque imagina como ela era vista justamente pelos demais patrícios, né? E ela não estava preocupada com isso, ela estava preocupada em ser aquilo que ela considera que ela era, né? Ela estava dando o que era dela, né? E uma vez que ela sabia que não ofendia mais o marido, não tinha por que ela não utilizar as vestes normais dela, né? É isso aí. Fiore? Não, é exatamente isso, né? Esse é o momento em que os valores da Lívia ficaram acima da conveniência da sociedade, né? O que a sociedade podia imaginar, pensar dela, ela tirou de letra isso e falou, tem que prevalecer aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, a minha crença, esses são os meus valores e isso que tem que ser marcado nesse momento. É isso que ela fez, né? Eu acho que é bem isso mesmo. E assim, acho que também ela e o marido, né, conversaram sobre isso, provavelmente, que antes eles não tinham conversado, né? Ela não tinha chegado, não tinha coragem de conversar com o marido. E depois de tudo que aconteceu, eles acabaram conversando. Eu acho que conversar também é uma questão importante, né, para a gente resolver alguns dos problemas que a gente tem. É verdade, eu acho que o diálogo sempre tem que ser esgotado, né, até onde for possível, né, eu acho que eu concordo também. Às vezes não dá, né, às vezes o diálogo tem vazio, às vezes não tem muito efeito, mas eu acho que tem que exercer ele ao máximo mesmo. Sim, acho que ela soube escolher o momento, né? Isso, exatamente. Se ela falasse no começo lá, antes de tudo acontecer, provavelmente ela receberia um não, né? Teria uma resistência maior, né? Acho que a parte do respeito também, né, Paulo? Porque o Publio, a gente sabe que ele não é muito fervoroso não, ele não é muito crente, né, das mesmas coisas que a Lívia. E mesmo assim ele permitiu, né, que é como você falou, né, o diálogo, ele é tudo, né, porque às vezes você pode até não concordar, mas você respeitar através de um diálogo já é um grande passo, né, para qualquer coisa. Com certeza. Acho que não tem mais nenhuma pessoa para falar, Fabi. Pode continuar. Adquirir a coragem, serenidade, resignação e conhecimento de si mesma, para nunca tergiversar, aqui tergiversar no sentido de se esconder, né, de hesitar, eu acho, em detrimento da sua fé ardente e pura,
Se as suas antigas relações de amizade em Roma atribuíam suas modificações interiores à demência, se o marido não a compreendia e Calpurnia e Plínio cavavam ainda mais o grande abismo que Públio havia aberto entre ela e a filha, possuía o seu espírito, na crença, um caminho divino para fugir de todas as terrenas amarguras, sentindo que o divino mestre de Nazaré lhe dulcificava as úlceras da alma, compadecendo-se do seu coração retalhado de angústias. Era-lhe a fé como um archote luminoso, clareando a estrada dolorosa e da qual se irradiavam os clarões da confiança humana na providência divina, que transforma as provações penosas da terra em antegozo das eternas alegrias do infinito. Aqui a gente já vai para o capítulo 4, né, Paulo? Isso. Tragédias e esperanças. Você quer falar alguma coisa aqui? Não, aqui era, no fim, é só para enfatizar, né, que aqui é o que o Fiore sempre fala, né, o tergiversar é isso, é você abrir mão dos seus valores, você ficar hesitar, ficar em dúvida, e ela fala, nunca vou abrir mão dos meus valores em detrimento da fé, né, ardente e pura. Então, era só isso, só para enfatizar aí que o Fiore sempre... De não esconder, né? É isso aí. Tá certo. Mas pode começar o capítulo 4. Tragédias e esperanças. A vida real sempre é prosaica, sem fantasias nem sonhos. Assim decorre a existência das personagens deste livro, na tela viva das realidades nuas e dolorosas do ambiente terrestre. Os que atingem determinadas posições sociais, bem como os que se aproximam do crepúsculo da vida fragmentária da Terra, poucas novidades têm a contar, com respeito ao curso de cada dia. Há um período na existência do homem em que lhe parece não mais haver a precisa pressão psíquica do coração, a fim de que se lhe renovem os sonhos e as aspirações primeiras, figurando-se a sua situação espiritual cristalizada ou estacionária. No íntimo, não há mais espaço para novas ilusões ou reflorescimento de novas esperanças, e a alma, como que em doloroso período de expectação e forçado ao silêncio, queda-se no caminho, contemplando os que passam, presa aos cordéis da rotina, das semanas uniformes e indiferentes. Eu achei bem reflexível esse parágrafo, né? Estamos vivendo agora o ano 57 e a vida dos atores deste drama doloroso apresenta-se quase invariável no desdobramento infindo dos seus episódios comuns e angustiosos. Apenas uma grande modificação se fizera na residência de Calpurnia. Plínio Severus, nas suas radiosas expressões de vitalidade física, já havia recebido as maiores distinções por parte das organizações militares que garantiam a estabilidade do império. Longas e periódicas permanências nas Gálias e na Espanha lhe haviam angariado honroríssimas condecorações, mas, no seu íntimo, a vaidade e o orgulho haviam proliferado intensamente, não obstante a generosidade do seu coração. Os primeiros ciúmes ásperos da esposa fizeram-se acompanhar de consequências nefastas e dolorosas. Aos criminosos propósitos de Saul juntaram-se as pérfidas confidências das amigas mentirosas. Flávia Lentulha, longe de gozar a ventura conjugal a que tinha direito pelos seus elevados dotes de coração, descera, sem sentir, dados os seus ciúmes desmensurados aos tenebrosos abismos do sofrimento e da provação. Algum comentário? Eu marquei essa parte, né? Porque assim, quando a gente
começa a se desequilibrar, né, por qualquer motivo, né? O dela aqui era o ciúme do marido, né? Ela começa, a gente começa a descer, né, o nosso nível de vibração sem sentir, né? Por isso que eu marquei ali, descer sem sentir, né? Que é isso, a gente começa e aí a hora que a gente está lá embaixo, a gente começa a reclamar, né, das coisas que estão lá, piorando mais a nossa situação. Nossa, olha só em que posição que eu tô. Mas ninguém chega naquela posição, né, do dia para a noite, ninguém chega naquela posição sem ter passado por todo esse longo processo, né, que foi meio em silêncio, né? Eu acho que o que a gente faz com esse livro, principalmente, é trazer essas questões, né, para colocar luz nela, né, para que a gente comece a perceber se a gente está descendo né, essa ladeira, né, e que é uma ladeira que depois vai dar trabalho para subir, gente. Se a gente desce, depois tem que subir, né? Então, a hora que a gente ficar mais atento, a gente começar a descer, a gente já logo não, nossa, eu preciso me reequilibrar, né, voltar no nível de pensamento que eu tinha anteriormente, ou até mais elevado, mas a gente mais rapidamente fazer esse caminho de volta, né? Era isso que eu queria deixar assim, fazer esse alerta, né? Isso daí é um alerta que vale para cada um de nós, né? Todo mundo tem que fazer isso. E quando Jesus falava lá do orai e vigiai, né? É nesse sentido, é a gente vigiar como a gente está, né? E quando a gente perceber que tem algum desequilíbrio, né? Então a gente ora mais, né? Para a gente pedir auxílio, né? Para que a gente volte mais rapidamente para aquele nosso equilíbrio. Mais comentários? Isso a gente deveria enxergar como uma medicina preventiva, né? De manter, assim, a gente, tudo bem, né? A gente tem os nossos escorregões e quando a gente escorrega tem um momento que a gente não tem para onde olhar mais e a gente só olha para o alto, né? Só olha para Deus, né? Mas acho que justamente a gente tem que ter, acho que adquirir essa consciência, saber de que esse cuidado com o nosso nível de pensamento, né, dos nossos sentimentos, a gente tem que manter justamente quando a gente está bem, né, para justamente prevenir cair nas margens das vibrações ruins, né. Isso acaba servindo de fato como preventivo, e é curioso como a gente muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente faz o oposto, né. Quando a gente está bem, a gente fala, tô bem, a gente se afasta de uma leitura edificante, a gente se afasta de um estudo, a gente se afasta de boas conversas, né? Porque a gente se sente tão bem que a gente simplesmente vai vivendo. E aí quando a gente vê, a gente às vezes cai num desses deslizes que a gente fala, ai meu Deus, eu preciso mudar, preciso voltar a estudar, eu preciso voltar a ler, preciso voltar a orar, né? E na verdade, acho que o ensinamento é justamente manter, né? Tá bem, nossa, que bom, então vamos manter se tá bem, né? É isso. Quando você falou, eu comecei a pensar na vacina, né? Tá todo mundo querendo tomar vacina agora, mas essa da vacina é uma vacina que quando a gente tomar, né? E ela está disponível para a gente o dia que a gente quiser, né? Ela vai ter efeitos assim muito benéficos, né? Legal. Gostei da prevenção. Mas eu acho, Paulo, que pode falar. Esse em silêncio aí que você falou que é o mais perigoso pra gente, né? Porque realmente às vezes a gente entra sem perceber,
né? E por isso que é o que você falou mesmo, às vezes é em silêncio, a gente não está percebendo que a gente está entrando naquilo, né? E aí a gente acaba realmente deixando de cuidar, não porque a gente não quer cuidar, mas às vezes a gente também não percebe que a gente precisa cuidar, né? Então, é por isso que é importante, às vezes, a gente vamos dizer assim, se aperceber, né, do redor, do que está acontecendo com a gente, para a gente poder em silêncio acordar, né? Em silêncio falar. Porque uma das coisas que muito interessantes que eu li, que é todo o processo terapêutico, ele perpassa pela palavra, né? Então, às vezes, a gente falar sobre as nossas aflições, às vezes, por menor que seja, às vezes aquilo não deixa a gente ficar em silêncio, né? Não deixa aquilo se manifestar no silêncio, vamos dizer assim, né? É isso aí. Eu concordo com quase tudo que você falou. A única questão que eu vou brincar aqui, né, é que você falou assim, que às vezes a gente acontece isso em silêncio, né? Eu acho que não, eu acho que infelizmente no nosso estágio, né, às vezes a gente percebe, né? Ou normalmente é em silêncio que as coisas acontecem na nossa vida. Quando a gente vê, a gente já está naquele enroscado, né? Exatamente. O em silêncio, eu acho que deve ser, eu quis dizer mais no sentido de, às vezes a gente não percebe que a gente está fazendo aquilo, apesar de saber que não é uma coisa. Não, eu sei, por isso eu normal. falei que eu ia brincar com você. Eu acho que não, mas eu entendi. Infelizmente, normalmente é em silêncio. Mas, E aí eu pego aquele trecho lá voltando de novo lá na nossa lição de abertura, né? Que o Paulo fala, com muita boa vontade. Né? Acho que por isso a gente tem que exercer essa nossa boa vontade de forma consciente, né? E entender que a manutenção da nossa saúde espiritual, ela é diretamente relacionada com a nossa saúde física. Então, assim como a gente para beber água, a gente para comer, a gente para se divertir, a gente para trabalhar, né? A gente também tem que parar para esses momentos de espiritualidade, né? Porque ainda que às vezes a gente tenha as nossas sombras, as nossas cicatrizes, as nossas dificuldades, eu acho que de certa forma a espiritualidade, quando a gente mantém essa conexão, a espiritualidade fala conosco, né? Então eu também não consigo ver assim como um silêncio absoluto, né? Porque a gente pode não perceber esses sinais, essas comunicações, mas elas acontecem, né? Então acho que parte justamente por essa nossa vontade, né? Que tem que ser consciente. Mais comentários? Acho que pode continuar, Fabi. Para um homem da condição de Plínio, era muito fácil a substituição do ambiente doméstico pelas festividades ruidosas do circo, na companhia de mulheres alegres que não faltavam em todos os lugares da metrópole do pecado. Em breve, o carinho da esposa foi substituído pelo falso amor de numerosos amantes. Debalde procurou Calpurnia interpor seus bons ofícios e carinhosos conselhos e, em vão, prosseguia a jovem esposa do oficial romano no seu martírio imperturbável e silencioso. As raras queixas de Flávia eram guardadas pelo coração generoso da mãe de seu marido, ou, então, confiadas ao espírito do pai, em confidências amarguradas e penosas. Públio Lentulus, compreendendo a importância da cooperação feminina na regeneração dos costumes e no reerguimento do lar e da família, incitava a filha ao máximo de resignação e tolerância, fazendo-lhe sentir que a esposa de um homem é a honra do seu nome e o alimento da sua vida, e que, enquanto um marido se perverte no torvelinho das paixões desenfreadas, escarnecendo de todos os bens da vida, basta, às vezes, uma lágrima da mulher para que a paz conjugal volte a brilhar no céu, sem nuvens
do afeto puro e recíproco. Algum comentário? Eu marquei essa parte, né, que ele incitava, incentivava, estimulava a filha à resignação e tolerância, né? Mas aí quando eu acho que essa resignação e tolerância, ela não pode ser incitada, né? Porque aí é uma coisa que é contra aquilo que a pessoa está sentindo, né? Ela se sente constrangida, né? Eu acho que a gente precisa dessa resignação e tolerância, mas isso tem que partir da gente, né? Se a gente acaba impondo isso ou sofrendo essa pressão para essa resignação ou tolerância, acho que acaba piorando a situação, porque aquilo vai gerar uma revolta, vai gerar outras coisas, porque aquilo não veio, né, não brotou espontaneamente, né? Eu acho que esse é o nosso, a gente precisa buscar essa resignação, essa tolerância, né? Mas lembrando o Fiore, né? Se eu obrigar o Fiore com essa muita resignação aí, ainda que ele ainda sente ímpetos de, de se colocar, né, expressar aquele desagrado dele, né? Então isso daí tem que ser uma coisa natural dele. Se a gente obrigá-lo a fazer isso, aquilo lá vai causar uma coisa interna dentro dele, que é muito pior, né? Então é isso que eu queria trazer aqui, né, para a nossa discussão. Eu concordo, eu acho que isso tem que surgir naturalmente, né? Se você forçar uma situação, você acaba criando uma situação insustentável, né? Onde a pessoa acaba ou explodindo ou se afastando, das duas uma, né? Eu acho que porque você está sendo, alguém está te impondo um comportamento, né? E não mostrando por que esse comportamento seria adequado. É mais a vontade de uma pessoa para uma situação que é necessária, é adequada no momento, mas é natural, você está anulando a pessoa. Quando você se sente anulado, aquilo vai te incomodando, eu acho. Aí uma hora você extravasa, ou através de uma explosão emocional, ou através de um afastamento. Fala, bom, se é assim, eu prefiro me afastar e melhor para ambos, né, do que ficar discutindo numa situação de alguém que quer te impor uma situação que você entende que não é natural, que ela está te anulando os seus sentimentos, sua maneira de ser, entendeu? Eu penso assim também. E a gente tem que, às vezes é difícil isso. Eu não sei o que é mais difícil, se a gente mudar ou a gente ter paciência em esperar a mudança do outro. Quando às vezes a gente entende alguma questão, né? A gente demorou muito tempo para entender uma questão, né? Como aconteceu com todos nós aqui. Aí agora a gente está entendendo algumas dessas relações, né? Com o estudo lá no Noel, esse estudo aqui desse livro, né? A gente começa a ter uma compreensão que há algum tempo atrás a gente não tinha, né? E é difícil, né, a gente respeitar essa pessoa que está do nosso lado, que às vezes a gente gosta tanto e que a gente percebe que ela não tem essa compreensão ainda, né? É igualmente difícil isso. É exatamente isso. Eu tenho uma experiência próxima que é isso. Eu convivo com uma pessoa que tem uma personalidade forte, né? Sei lá, às vezes o emocional prevalece em cima do racional. E eu sempre batia de frente com essa situação. E conforme você vai fazendo o seu autoconhecimento, você vai estudando, é o que eu falo, aqueles 3 verbos não podem sair nossos objetivos, né? Que é trabalhar, estudar e ajudar. A partir do momento que você vai estudando, você vai fazendo um autoconhecimento, você começa a entender ou compreender, por que a pessoa está tendo aquela atitude, e você faz o máximo
possível para você ter tolerância. Porque o que você fazia antigamente era querer prevalecer a sua opinião numa discussão sem fim, que acabava saindo os dois machucados pela situação. E, de repente, você é um polo que aprende que não é esse o caminho, que você realmente tem que exercer uma tolerância, porque o estágio é diferente, e talvez a compreensão seja outra, e até faz uma oração para a mente da pessoa buscar um equilíbrio, se acalmar, entendeu? É isso, eu acho que o que nós estamos aprendendo aqui, inclusive nesses nossos fóruns aqui semanais, e cada um usando aí as suas alternativas pessoais de estudo, você vai começando a compreender essas situações e ter reações, sei lá, não aquela reação, né? A pessoa tem que permanecer na opinião, acha que está errado e fica aquela coisa sem fim, desgastante, que não vale a pena. Mais ou menos, né? É assim, é melhor ser feliz do que ter razão. Guardada a proporção, se você pensar, é assim. Se a situação vai descambar para isso, pensa assim, melhor ser feliz do que ter razão. E para com isso, cara. Deixa a pessoa falar e você não fala. Acalma, em algum momento isso vai acalmar. Entendeu? E aí as coisas voltam ao normal, de repente, se for um momento, você toca no assunto do tema que provocou aquela situação. Eu acho que às vezes não, né? Eu acho que a gente ainda tem dificuldade de lidar com a diversidade, né? A diversidade de pensamento, principalmente. Total. Né? Não só essas questões, mas eu acho que a gente ainda tem esse olhar um pouco limitado, a gente ainda tem esse egoísmo ainda incutido dentro de nós, né? E a gente acha que o melhor para o outro é aquilo que é o melhor para nós. E eu acho que a gente tem dificuldade de enxergar o outro, né? Porque a gente acaba amando a visão que nós temos do outro e não necessariamente a gente enxerga o que o outro é, né? E aí acho que por isso que né, ao longo dos relacionamentos a gente vai às vezes se frustrando, criando briga, né? Porque a gente de repente enxerga como a pessoa é e a gente se sente decepcionado, se sente frustrado, não pelo outro, né? Se a gente for fazer uma análise profunda, não é o outro que nos decepciona, que nos magoa muitas vezes, é a visão que nós criamos do outro que faz isso conosco, né? E eu acho que isso acaba servindo como, acho que tem que sempre servir como reflexão para nós quando a gente tem esses sentimentos, né? E a gente tem que entender que a gente tem essa capacidade de enxergar limitada, né? Isso me fez lembrar, assim, um casal, os pais de uma amiga, e o pai, ele, assim, embora ele seja, né, sempre fosse muito bom assim, no sentido de que se de repente tiver uma pessoa com menos recurso, ele é daqueles que tira a camisa do corpo dele para dar, né? Ele sempre foi bom nesse ponto, mas ele sempre foi muito temperamental. E ela sempre chamava ele com um apelido carinhoso, né? Eu não lembro agora exatamente o apelido, mas sei lá, ela chamava assim, ô meu anjo, por mais que ele estivesse brigando com ela, né? E ela sempre usando esse mesmo apelido carinhoso. E uma vez ela falou assim para nós, assim, que ela sempre usava esse apelido carinhoso porque ela acreditava que ele podia ser aquilo, que ele era aquilo, né? E que a força do sentimento dela e da palavra dela, né, tem poder, né? Ela sempre falou isso para nós, assim. E é curioso porque, assim, a gente viu ao longo dos anos, ele passou a ser aquilo que ela sempre chamou ele. E, assim, ele passou a ter uma docilidade, assim, no temperamento, que é, assim, excepcional, assim. E eu sempre admirei ela justamente por essa capacidade dela de compreender profundamente o marido, né? Quer dizer que ela não sofria? Claro que ela sofria, né? Quer dizer que ela não ficava chateada? Ficava, né? Mas ela tinha esse entendimento maior, assim, que ultrapassava, sabe? Então, assim, para mim isso foi um aprendizado, assim, muito grande, assim,
né? E eu acho que é justamente isso me fez refletir muito na época, né? Que a gente acaba tendo essa visão muito limitada, né? Não só do outro, mas até de nós, né? Porque a gente às vezes não consegue enxergar o quanto nós agimos também com relação ao outro, né? E que nos relacionamentos a gente faz também para o outro, né? É isso. Mais comentários? É a compreensão, mas a tolerância, né? É isso aí. É um exercício. Mais comentários? Fabi? O que o Noel me trouxe também foi essa visão aí exatamente do que o Fiore falou, que às vezes é melhor a gente ter paz do que razão. Porque às vezes quando a gente se coloca na nossa paz, a gente dá a liberdade do outro ser como ele é, e por mais que a gente não entenda o outro, a gente também consegue ter a compreensão, até um determinado momento, de deixar o outro ser como ele é. Entendeu? Então, assim, para mim isso foi libertador. Realmente, essa frase foi uma frase que eu levo para minha vida, sabe? Depois que eu entendi o sentido dela, eu não fico mais me debatendo tanto. Óbvio que tem momentos que a gente se vê, né, e aí se debatendo, mas aí logo eu me lembro dessa frase, assim, Fabiana, é melhor você ter paz do que razão, porque me livra de muitas coisas, assim, sabe? Nesse sentido de, olha, deixa o outro também ser como ele é. Quem disse que, né, também que a gente é o dono da verdade, que a gente é o dono da razão. Às vezes a gente só não tem a compreensão naquele momento e ok também, a gente não precisa estar sempre 100% obrigado a compreender o outro. Vai ter um momento que a gente não vai compreender e ok, a gente vai ter o nosso tempo de compreender o outro. Mas o simples fato da gente dar a paz para aquilo, eu acho que já traz uma reflexão tanto para quem deu a paz, para quem estava discutindo a paz. Sei lá, se eu me fiz entender. Não, perfeito, Fabi. Exato. E essa paz que joga para dentro de você, você afasta os sentimentos negativos do momento. Da raiva, da discussão, sim, né? exatamente. Você trabalhar essa paz interior, né? Porque falar, puta, calma, não é por aí, deixa eu ficar mais tranquilo. Né? Desvia o pensamento, vai fazer outra Às vezes coisa, a gente não entende o outro mesmo e ok, não tem problema, a gente não está num momento de entendimento, mas é exatamente o que você falou, às vezes deixa a paz rolar que é melhor. Sim, não, perfeito. Legal, obrigado. Mais comentários? Fabi, então, se você quiser continuar. Para o espírito de Flávia, a palavra paterna tinha foros de realidade insofismável. Aqui, insofismável, eu acredito que esteja no sentido de indiscutível, né? E ela buscava amparar-se nas suas promessas e nos seus conselhos, julgados preciosos, esperando que o esposo voltasse um dia ao seu amor entre as bênçãos no caminho. Enquanto isso, Plínio Severus dissipava no jogo e nas folganças, aqui nos descansos dele, né, uma verdadeira fortuna. Sua prodigalidade, aqui no sentido de esbanjamento, né, com as mulheres, tornara-se proverbial, que é notório, né, nos centros mais elegantes da cidade, e poucas vezes buscava o ambiente familiar, onde, aliás, todos os afetos se conjugavam para esclarecer-lhe docemente o espírito desviado do bom caminho. A morte do velho pretor Salvio Lentulus, antes do ano 50, obrigara a família de Públio e os remanescentes de Flamínio aos protocolos sociais junto de Fúvia e da filha, por ocasião das homenagens prestadas às cinzas do morto que, envolto no mistério da sua passividade resignada e incompreensível, havia passado pelo mundo.
Bastou esse ensejo, essa oportunidade, né, para que Aurélia retomasse a oportunidade perdida. Um olhar, um encontro, uma palavra e o filho mais moço de Flamínio, enamorado das belezas pecaminosas, restabeleceu o laço afetivo que um amor santificado e puro havia destruído anteriormente. Em breve, ambos eram vistos com olhares significativos pelos teatros, pelos circos e pelas grandes reuniões esportivas da época. De todas as dores, fizera Flávia Lentulha o seu calvário de agonias silenciosas, dentro do lar que a sua fidelidade dignificava. Nas suas meditações silenciosas, muitas vezes deplorou, que no sentido de lamentou, né, os antigos desabafos de ciúme injustificável, que constituíram a primeira porta para que o marido se desviasse dos sagrados deveres em família. Mas, no seu orgulho de Patrícia, ponderava que era muito tarde para qualquer arrependimento dela, considerando intimamente que o único recurso era aguardar a volta do esposo ao seu coração fiel e dedicado, com o máximo de humildade e paciência, nos seus instantes de constrição, aqui sentido de aflição, né? Escrevia páginas amarguradas e luminosas pelos elevados conceitos que traduziam, ora implorando a piedade dos deuses em súplicas fervorosas, ora estereotipando as íntimas angústias em versos comovedores, lidos tão somente pelos olhos de seu genitor, que, a chorar de emoção, considerava muitas vezes se a desventura conjugal da pobre filha não era igualmente uma herança singular e dolorosa. Comentário? Ele percebia, né, que esse sofrimento da filha era porque ele não tinha deixado a esposa, né, complementar a educação da filha com esse outro aspecto, né? Porque os homens normalmente têm um tipo de preocupação, as mulheres têm outro tipo de preocupação, né? Naquelas famílias em que o pai e a mãe não estão juntos, né, na criação dos filhos, isso daí às vezes fica mais visível, né? Porque as crianças precisam desses dois pontos de vista, né, para ela trazer esse equilíbrio, né? E o Públio deliberadamente tinha privado a Flávia de um desses pontos de vista, né? E aí, aqui a gente está falando lá no ano de 57, isso tinha a briga lá com a Flávia aconteceu no ano de 33, né, quando Jesus foi morto, ou seja, 24 anos depois, ele começou a perceber, né, a gravidade daquilo que ele tinha feito, né? E é isso. Então, a gente, quando a gente for tomar alguma atitude, né, provavelmente a gente já tomou uma atitude assim no passado, mais enérgica, mais, né, mais incisiva, né? Hoje vamos ter mais cuidado, né? Porque às vezes a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 20 anos, né, por conta dessa atitude. Então, se a gente for mais ponderado hoje, provavelmente a gente, se aquela atitude que a gente tenha ainda foi não tão boa, mas ela vai ser menos ruim, né? Então a gente já vai caminhando para esse sentido desse equilíbrio e depois ter menos aspectos para ficar se lamentando no futuro. Comentários?
Acho que você pode seguir, Fabi. Por volta do ano 53, 4 anos antes, né, Paulo, que você colocou aqui, desaparecia, em trágicas circunstâncias, nos escuros braços da morte, uma das figuras mais fortes desta história. Referimos-nos a Fúlvia, que, 2 anos após o falecimento do companheiro, antes do ano 50, acusava as mais sérias perturbações mentais, além de inquietantes fenômenos orgânicos provenientes de passados desvarios. Quer fazer algum comentário, Paulo? Sim, eu marquei aqui, né, assim, para a gente lembrar também que a Fúlvia, lá no ano 33, né, 32, 33, né, porque ela, no ano 32 foi quando o Públio e a família chegou em Jerusalém, né, que a Fúlvia ficou enciumada, porque ela era a amante predileta do Pilatos, né? Apesar dele ser o cunhado dela, ele ser casado com a irmã dela. E aí, quando o Pilatos vê a Lívia e fica meio apaixonado pela Lívia, ela fica possessa disso, né? E aí ela arma toda aquela coisa que acabou ajudando o Públio a se afastar da Lívia, né? E aí mais tarde, quando foi na época do casamento da Flávia, né, isso, né, em 46, né, quando eles voltaram, 47, quando eles voltaram de Jerusalém, né, a família do Públio, aí teve o casamento do Plínio com a Flávia, e o Plínio antes estava de olho na filha, né? E aí ele decidiu casar, aí ela instigou, né, a filha a fazer uma série de coisas, foi com ela lá naquele feiticeiro. Então ela estava sempre num nível vibratório, né, muito ruim, né? E isso acabava com que ela se ligava, né, não a benfeitores, né, no plano espiritual que buscavam ajudá-la, mas os conselhos que ela recebia eram, né, não tão bons, né? Então a gente precisa se preocupar muito com esse nosso padrão vibratório, justamente para que daqui a alguns anos, né, daqui a 20 anos, né, assim como foi na história lá com relação ao Públio, né, daqui a 20 anos a gente não se arrependa disso, né? Então a gente precisa, esquece o que aconteceu para trás, né? Não vamos nos preocupar nisso, vamos olhar para frente, né? A partir de agora eu vou melhorar o meu estado psicológico, o meu estado vibratório, para afastar, né, esse tipo de companhia, né, e receber companhias mais, né, positivas para mim. Então, porque lá daqui a 20 anos a gente vai olhar qual foi a nossa, o que a gente estava mais, né, suscetível, né? E isso daí vai acabar tendo um impacto na nossa vida, né? Acho que essas questões são muito importantes, porque a gente passa muito tempo, às vezes, sem se preocupar com isso. A gente toma cuidado para não ficar resfriado, para não dar um mau jeito nas costas, né? Quando a gente fica com uma idade como a minha, você vai pegar alguma coisa no chão, você já pega com cuidado, porque senão você sabe que vai dar alguma coisa nas costas, né? Então a gente toma alguns cuidados, mas com essas questões físicas, né? Aí agora a gente precisa também tomar cuidado com essas outras questões espirituais, né? Que se bobear, elas têm um impacto mais significativo na nossa vida do que as questões físicas.
comentários? Até porque, né, Paulo, essas questões elas podem evoluir para questões físicas também, né? Sim, sim, perfeito. Quer continuar, Fabi? Feridas cancerosas devoravam-lhe os centros vitais e, por 2 anos a fio, o corpo emagrecido era forçado às mais penosas e incômodas posições de repouso, enquanto os olhos inquietos e arregalados dançavam nas órbitas, como se as suas alucinações fosse compelida à vidência dos quadros mais sinistros e tenebrosos. Comentário? Sim, eu tinha marcado aqui pela essa questão dessa vidência dela, né? Mas eu vou até aproveitar o comentário da Luciana, né, e falar assim, olha, que ela falou que isso daí acaba trazendo problemas, né? Mas a gente não pode pensar o câncer sempre como uma questão relacionada a coisas ruins que a gente fez no passado, tá? A gente não entende ainda os motivos disso e a gente provavelmente vai demorar muito tempo ainda para entender. Isso eu não estou nem falando da ciência, estou falando da gente mesmo, né? A gente vai ter clareza dessas coisas que acontecem com a gente só depois que a gente morrer, e mesmo assim, depois que a gente morrer e se reequilibrar, aí a gente vai ter condições de entender por que a gente teve tal doença ou tal problema aqui. Mas eu lembro uma vez que eu estava lá no Noel, né, na entrevista, lá no atendimento fraterno lá do Noel, e aí chegou uma senhora falando que a cunhada dela, que era uma pessoa muito boa, né, ela falou assim, olha, eu nunca, desculpa, eu nunca vi uma pessoa tão boa como essa minha cunhada, e aí agora ela está com câncer. Eu queria que você me explicasse por que isso acontece, né? E eu falei, nossa, difícil isso, né? E aí eu fui lá falando algumas coisas que veio na minha cabeça, né? E aí dando algumas explicações, e aí o pessoal lá me mandou uma mensagem, né? Para eu retransmitir para ela e eu nunca mais esqueci dessa mensagem, uma das poucas que eu lembro do que eu falei lá nessas entrevistas, mas eles falaram assim, olha, às vezes a gente é bom, é muito bom aqui na Terra, né? Aí e a gente conseguiu reparar muitas das questões que a gente tinha feito de uma forma indevida no passado, né? Então agora a gente está com esse momento de reparação, teve esse momento de reparação. Então todas aquelas manchas, aquelas nódoas que a gente tinha no nosso perispírito, né? Aí foi dado a gente ganhou o privilégio, né, que essas coisas passassem para o corpo físico, né, para o nosso perispírito ficar livre, né, e aí depois o corpo físico ia morrer, né, assim, porque todos nós vamos morrer, né, e você volta para o plano espiritual mais leve, mais rejuvenescido, a gente pode dizer, né, mais preparado, limpo, leve, né, e eu achei muito bonito. Eu nunca mais consegui olhar para uma pessoa que está com câncer, né, da mesma forma, né, porque eu olho para a pessoa e aí ela fala, olha, por que será que ela está, né? Será que ela é uma daquelas pessoas que
dessa vez foram tão boas que mereceram essa bênção, né? Eu não consigo mais olhar para uma pessoa com câncer com os mesmos olhos que eu tinha antes dessa entrevista. É interessante que vai nessa linha, Paulo, que você está comentando. Há algum tempo que eu venho pensando e até propor aí para ver a opinião de vocês, para ver se faz sentido, né? Uma pessoa que teve uma conduta, né, indevida no passado, uma conduta perversa, cruel, a própria história mostra isso, né, que o Públio teve os sonhos, né, do passado. Faz sentido essa pessoa vir numa outra vida, né, com problemas físicos ou viver num ambiente hostil, de muita injustiça? Faz sentido para compensar aquela vida cruel, perversa do passado? Quando você vê uma pessoa nessas condições, pode ser uma compensação de vidas pretéritas? Assim, não seria uma compensação no sentido de um castigo, tá? Porque se você pensar em castigo, isso não. O Públio foi lá, participou, usou o poder dele como, esse nome, não era o senador, ele era cônsul, né, que também era o cargo da época, né? Usou todo aquilo lá para mandar matar várias pessoas, cegar, né? E aí ele veio agora e recebeu a mesma condição. Por quê? Eu falo, então faça direito, né? Mas não foi no sentido de ser castigado por isso, né? Eu acho que o que eles dizem, né, que às vezes a gente tem pessoas que vão num extremo tão grande desses desequilíbrios, né, um desequilíbrio que, como a Luciana até disse, né, esse desequilíbrio mental, psicológico, espiritual que a gente tem acaba refletindo no corpo físico, pode refletir no corpo físico. E se a gente, desse reflexo pode chegar até no corpo espiritual, né, no perispírito. E aí, então, na outra vez, você vai reencarnar com algum problema porque o seu organismo espiritual ainda não conseguiu se recuperar daquele problema grave que você teve, daquele desequilíbrio grave que você teve. Então, assim, não é um castigo, é simplesmente uma consequência, né? Você, sei lá, você fuma a vida inteira, e aí chega no final da vida, você reclama que você tem um problema no pulmão. Só que esse problema no pulmão, de uma forma tão grande, que isso, você na outra vida ainda volte com algumas sequelas disso, entendeu? Que a coisa demore um tempo maior para recuperar. Estou dando um exemplo assim mais fácil da gente perceber, né? Então, seria nesse sentido, tá, Fiore? Eles não falam que é no sentido de castigo, tá? É no sentido disso daí. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, eu creio que sim, né? Você acabou por ter tido uma vida realmente um comportamento indevido, né, de perversidade, crueldade. Isso acabou impactando, né, no perispírito, que por sua vez jogou para o físico, e quando você vê numa nova encarnação, numa nova vida, você continua com sequelas físicas daquele comportamento passado. Pelo que eu entendi, foi isso. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Ô Paulo. É polêmico, né? Mas. Pode falar, Cadê? Desculpa. Não, imagina, desculpa eu. Não, só para o Paulo me corrigir se eu estiver errada, mas eu li uma vez que existe um plano também, né? Que a gente faz, um plano espiritual antes da gente reencarnar, né? Então, algumas coisas a gente opta, né? Não sei se realmente é isso, porque
de acordo com alguns processos que a gente teve em vidas anteriores, a gente faz um plano de vida e, de acordo com esse plano de vida, a gente também opta, né, por algumas coisas que a gente vai passar aqui. É isso mesmo, Paulo? Eu ouvi falar sobre isso também. A gente pode ser, isso é uma outra questão, né? Então, a gente pode tanto ter esses desequilíbrios, ser por uma questão que os desequilíbrios causaram aquilo lá até no corpo, no perispírito, isso daí refletiu no corpo físico, ou a gente, que eu acho que tem muito no meu caso, aí eu me vejo muito, né? Assim, eu comecei a fazer umas besteiras e aí começaram a aparecer coisas que eu não tinha, né? E para mim eu tenho essa nítida impressão, né, de que, olha, eu mesmo falei lá, olha, se eu começar a fazer as mesmas besteiras que eu fiz da outra vez, eu quero ter essa doença, acontecer isso aqui, né, eu caí, quebrei a perna, né, fiquei 10 meses para me recuperar, sabe, assim, a gente programa isso para falar, olha, se eu estiver fazendo besteira, dessa vez vocês, por favor, né, me ajudem, né? Como que vocês me ajudam? Fazendo eu parar de fazer besteira. Como que você para de fazer besteira? Dando um tempo para pensar, né? Então, às vezes uma doença, alguma coisa também é isso, né? Perfeito. Uma doença te faz refletir, né? De qual comportamento você tinha e qual comportamento que você possa vir a ter depois, né, dessa doença impactante ou de um problema impactante, né? É um chamamento de atenção para a sua vida daqui para frente. Sim, mais um aspecto, né? Só para deixar a coisa complicada, né? Assim, você vê que não tem jeito. Para a gente não ficar pensando no nosso caso, tá? Mas aí, por exemplo, eu não lembro certo, estou tentando lembrar o nome do livro do André Luiz, mas tem um livro que o André Luiz está lá dando um atendimento e uma pessoa chega, né? E aí um carinha lá chega pro mentor, né, que estava cuidando, eu acho que era o Alexandre, e aí ele chega assim e fala, olha, isso é um caso de 10 vezes, né? O que significava? Que aquela pessoa já tinha ido lá, ela já tinha sido ajudada, né, no sentido de atenuado os sintomas daquela doença por 10 vezes. E a pessoa não mudava de atitude, né? Então, aí o pessoal falou, agora então deixa por conta dela. A gente já 10 vezes diminuímos os efeitos daquilo para que isso servisse como um alerta, né? E a pessoa não... Então, e aí a gente não sabe quanto que a gente já errou, né? Então a gente não sabe em que ponto que a gente está, né? Então esquece isso daí, não fica preocupado com o porquê dessas coisas que acontecem na nossa vida, entendeu? O que a gente tem que fazer se tem um limão, vamos fazer uma limonada bem gostosa com aquele limão, e dá para tomar uma limonada bem gostosa, é uma delícia, né? E aí a gente vai aproveitando aquelas oportunidades que a vida nos dá para nos melhorar. E aí a gente está no caminho certo. Não, perfeito. Acho que uma vez já no passado, não sei se foi a Fabiana ou alguém, ou a Lúcia, né, que participava e consegue mais, do olhar da oportunidade, né? Mas o que intrigava, eu escuto muito isso, né? As pessoas falam, o cara foi ruim pra caramba, vai vir numa outra encarnação cheio de defeito físico, cara. Cara, será que faz sentido isso, cara? Isso é uma coisa que não batia pra mim. Eu prefiro essa explicação sua, acho que é mais... O Públio foi um exemplo desse. O cara foi ruim pra caramba, perseguiu um monte de gente, cegou um monte de gente, ele recebeu, né? Veio como senador, cheio de poder, tudo de novo, cara. Não teve uma consequência assim, aparentemente imediata aquilo lá.
né? Não, o Públio é o exemplo que ele veio, mas ele não veio, por exemplo, com um impacto, sei lá, no aspecto físico, ele veio no aspecto moral, psicológico, né? Você vê até hoje, só no final que eu acho que ele vai se redimir aí da situação, mas... Não, mas ele veio sendo ele mesmo, ele aquilo lá ele era ele, né? Ele não veio com aquilo, com esse impacto para ser uma coisa punitiva para ele. Ele veio porque ele era daquele jeito. Sim. Entendeu? Qualquer aspecto que ele tinha, moral e psicológico. Ele veio com isso, com a oportunidade de melhorar, né? De trabalhar isso aí. Angélica? Eu estava refletindo com base em tudo que vocês estavam falando, né? E lembrando aqui com relação às divagações que eu vi neste fato, né? E essa divagação já me passou um tempo e acho que eu pego um pouquinho de tudo aí do que vocês falaram, né? Mas acho que para mim, assim, né? Eu tenho hoje, para mim, é que não existe o determinismo, né? Inclusive o orgânico. A gente pode fazer determinados planos, determinadas escolhas, né? Mas a gente ainda está tão longe, e quando eu digo a gente, não só a ciência, nós mesmos aqui nesse nível atual de entendimento, né, espiritual, a gente pouco conhece da influência da nossa psique, né, dos nossos pensamentos na nossa saúde orgânica. Né? Tanto é que às vezes você vê casos reais, né, de pessoas que às vezes não têm nenhum componente genético para alguma doença e desenvolve doenças que têm um componente genético, né? E eu já comentei inclusive da questão dos gêmeos, né? Aqui que às vezes você tem gêmeos idênticos, um desenvolve uma doença, o outro não desenvolve, né? Então acho que às vezes, conforme a gente vai tendo a nossa conduta da vida, né? A gente às vezes dispara determinados gatilhos no nosso corpo físico, no nosso corpo espírito, no nosso perispírito, sabe? Que pode ser que estivessem ali dormentes, né? E essa dormência não significa que precisava virar uma doença, né? Que precisava se manifestar de uma forma física, né? Mas acho que dependendo de como a gente conduz, eu acho que às vezes esses gatilhos são disparados até por nós mesmos, né? Acho que esse freio que você comentou, né, Paulo? Eu fico pensando que às vezes somos nós mesmos que optamos por botar um freio em nós, né? E aí surgem determinados problemas físicos, orgânicos, né, que acaba nos limitando, nos chamando a esse momento de reflexão, né? Até porque eu acho que nem sempre a questão física, a questão orgânica é um significado de que algo ruim, a gente fez algo ruim. Às vezes é um aprendizado de uma outra questão, sabe? Eu fico pensando, você estava falando agora vocês estavam mencionando o Públio, né? Acho que talvez o Públio, para ele sabia que a questão orgânica não fosse doer ou não fosse chamá-lo, né, a essa reflexão de maneira tão intensa como as questões morais que ele está passando, né? Acho que a gente sabe onde estão as nossas fraquezas, né? Às vezes justamente às vezes a gente precisa de uma limitação física, orgânica, porque isso vai nos trazer esse momento de reflexão. E às vezes não às vezes os fenômenos orgânicos, e a gente vê isso, né? Às vezes as questões físicas traz uma revolta na pessoa, né? Traz um senso de injustiça, não traz a reflexão, né? Traz um negativismo muito grande, né? Então acho que a gente tem gatilhos assim, e eu não consigo ver assim nada como pré-determinado, sabe? Eu acho que
ainda que a gente faça planos na nossa vida, e aí eu estou falando nas questões orgânicas, né? Ainda que a gente faça planos na nossa vida, às vezes a nossa conduta, pode até ser que de repente a gente planejou, sei lá, passar por um câncer, né? Pode ser que a gente tenha planejado? Pode ser. Mas a depender da nossa conduta, pode ser que a gente opte por um outro caminho ao longo do nosso caminhar, sabe? Que às vezes não necessariamente precisa passar por aquele câncer que de repente estava planejado. E às vezes não, às vezes por mais que a gente opte por um bom caminho, né, e estivesse planejado o câncer, a gente fala, não, eu quero, porque eu acho que quando a gente trilha um caminho, a gente não trilha um caminho só para nós, né, a gente trilha um caminho também que serve de exemplo para o outro, para aqueles que nos cercam, né, então às vezes as nossas dores servem de dores de aprendizado para nós, mas também a gente não pode tirar a questão que serve de oportunidade para aqueles que estão no nosso dia a dia, né, sejam familiares ou não, né, é isso, não sei se eu consegui me fazer entender, mas as reflexões que eu sempre tive, assim, né, que eu acho que existe algo a mais, assim, que a gente não consegue depreender e que ainda não nos foi revelado, porque a gente ainda não consegue mesmo entender. Perfeito. Perfeito. Eu vou parar a gravação porque aí senão vai estourar o nosso tempo lá para eu subir no YouTube, tá? Entendi.